Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Dani e hoje nós vamos falar sobre a relação entre a casa e a ansiedade. Então, é a casa e a ansiedade, uma jornada para o equilíbrio. Os tópicos são fatores de ansiedade, sintomas de ansiedade, gerenciamento e redução do estresse. Então, a casa ela pode ser um lugar de conforto e segurança para muitas pessoas, mas também pode ser uma fonte de ansiedade. Ela pode ser difícil de lidar e também é importante entender como a casa pode afetar a sua saúde mental. Então, nessa apresentação, nessa aula, a gente vai discutir como a casa pode causar ansiedade e como você pode lidar com isso. Eu já passei por isso, já tive uma casa que me causava ansiedade, desconforto. Eu morava num sobrado, né? E era um lugar com umidade. Por mais que eu tentasse resolver o problema, ele voltava. Eu também eu perdi uma pessoa da minha família, né? Minha mãe faleceu. E aí depois que ela faleceu que eu comecei a estudar sobre esses temas de organização, minimalismo e destralhe e comecei a lidar melhor com esse ambiente onde eu vivia, que era onde eu morava com ela. Então tinha muita coisa que era dela ali na minha casa. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 3 sofás e era uma pessoa só em casa, então tinha muita coisa na minha casa para lidar. Mas a gente vai falar sobre isso, sobre como você pode lidar com essas coisas também, assim como eu lidei com a minha casa. Então, um dos fatores da ansiedade é a falta de espaço. Para muitas pessoas é a falta de espaço, né? Porque pode causar um sentimento de sufocamento, né? Pode causar um desconforto ali, porque é um ambiente pequeno. No meu caso era o contrário, porque eu era uma pessoa que mora sozinha num sobrado. Então, era uma casa muito grande, tipo, tinha 2 banheiros, 2 quartos. No meu caso, o desconforto era por causa do excesso de espaço. Então, realmente é necessário um equilíbrio, né? Você ou é a falta de espaço ou é o excesso de espaço que vai causar essa ansiedade em você. Mas tem formas de você lidar com isso, de você lidar com tanto com espaços pequenos quanto com espaços maiores. A gente vai falar sobre isso também. E uma outra coisa é a arrumação e a limpeza do ambiente também podem causar ansiedade. Sua casa pode te causar ansiedade porque às vezes ela não está tão arrumada, as coisas estão fora do lugar, ela não está sendo limpa corretamente. Eu já passei por situações assim, de ter uma casa que, como eu falei para vocês, ela tinha mofo, né? Então, às vezes, o mofo surgia em lugares que eu não tinha, não, de uma forma inesperada, assim, praticamente. Então, às vezes não tinha como resolver isso. Então, o meu ambiente me causava desconforto. E até para receber pessoas em casa, às vezes, era, era meio complicado, porque quando você mora num ambiente assim, por tanto tempo, você se acostuma, você não percebe como ele está te afetando e como ele afeta a sua relação com as outras pessoas, sabe? Então, às vezes, as pessoas iam na minha casa, se sentiam desconfortáveis e não voltavam e eu não sabia por quê. Mas depois, estudando e praticando o destralhe, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, eu fui começando a lidar com o ambiente e começando a resolver essas questões que eu tinha na minha casa, mas tudo começa a partir de você. Um dos sintomas que você pode experimentar vivendo numa casa desarrumada, uma casa que vai te causar esse sentimento de ansiedade,
é você se irritar muito facilmente com as coisas. Eu me irritava bastante. Medo, preocupação pelas coisas que acontecem na sua casa, ou a casa ela é um ambiente tão pesado que coisas que acontecem na sua vida, fora dela, também vão influenciar ali. Então, tudo tem relação com aquela energia que o ambiente acaba influenciando a sua energia, entende? Você também pode estar experimentando esses sintomas de depressão, por exemplo. Se for o seu caso, é importante você procurar um profissional de saúde mental para você obter ajuda, para você obter orientação. Um dos outros fatores também que uma casa desordenada pode causar é estresse, falta de foco, mal-estar, estresse visual, estresse por qualquer coisa assim que aconteça, estresse no geral, né, como eu falei. Falta de união também, porque às vezes você pode estar lidando aí na sua casa com uma pessoa que não é organizada e você é organizado, e aí você acaba sofrendo com isso, pela desorganização do outro. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para os meus seguidores, que a sua parte você está fazendo, e às vezes você pode ser um exemplo para outra pessoa. E eu tenho casos lá no perfil, meu perfil no Instagram é a Senhorita Minimalista, se vocês quiserem acompanhar. Às vezes você acaba sendo um exemplo para outra pessoa. Tive um depoimento de uma mãe que começou a fazer o processo de destralhe dela. Eu vou falar nos próximos slides como funciona o processo de destralhe. E aí a filha começou a ver isso e também fazer. Então, você vai plantando uma semente em outra pessoa. Às vezes você lida com alguém que não é organizado ou gosta de acumular coisas, mas eu passei por uma situação assim também. Na minha família tiveram pessoas assim, e não assim compulsivas, mas geravam um desconforto, né, nos outros por acumularem coisas. E aí o que acontecia? Eu fazia o meu processo de destralhe e a pessoa via eu tirando as coisas do meu ambiente, eu lidando ali com o meu ambiente, deixando ele mais leve, mais em ordem, né, do jeito que eu queria, para melhorar minha saúde mental. E ela vendo isso, eu percebi que ela começou a praticar também, a ter pequenas vitórias, sabe? Então, se você tem uma situação assim em casa, seja um exemplo para essa pessoa. Com o tempo, ela pode, né? Ela pode ter essa consciência de que é necessário você lidar com o seu ambiente, com as suas coisas, para você ter uma qualidade de vida melhor. E você também vai comemorando cada pequeno objeto que você tira da sua casa ou cada coisa que você arruma. São pequenas conquistas que você deve comemorar sempre para ter mais motivação para continuar fazendo. Então, essa é uma das dicas que eu tenho para vocês lidarem com o ambiente quando tem uma pessoa desorganizada na sua casa. O gerenciamento da ansiedade. Existem algumas maneiras de gerenciar a ansiedade que a casa pode causar. Então, primeiro é importante você criar um espaço confortável e acolhedor. Isso pode incluir adicionar almofadas, tapetes e outros itens que façam você sentir-se mais relaxada. Além disso, é importante manter a casa limpa e arrumada para evitar sentimentos de desconforto. Como você pode fazer isso? O primeiro passo, e eu sempre falo que você deve começar pequeno para depois você conquistar coisas maiores ou fazer mudanças mais drásticas na sua vida. Você deve começar pequeno pelo processo de destralhe, que nada mais é do que você selecionar ali no seu ambiente as coisas que realmente importam para você, que realmente fazem sentido na sua vida.
Eu vou deixar aqui na descrição o texto com algumas perguntas e a técnica da caixa para vocês fazerem para destralharem suas casas. Então, são perguntas como: esse objeto é útil na sua vida? Ele economiza seu tempo? Ele faz parte da família? Esse objeto traz boas lembranças? Você usou nos últimos meses? Então, são várias questões que você deve avaliar para verificar se aquilo permanece ou não na sua vida. Uma outra coisa é a técnica da caixa, onde vocês vão separar 6 caixas. Cada categoria é um destino que você vai dar ao objeto. Por exemplo, venda, ou doação, presentear, manter. Tem a caixa da dúvida também. A caixa da dúvida, você coloca os objetos que você não tem certeza se você quer destralhar ali, deixa por alguns dias. Se você esquecer, isso quer dizer que você realmente não se importa com o que tem ali, na minha percepção, né? Se a pessoa se importasse mesmo com o que ela deixou na caixa, com certeza ela ia lembrar daquilo e ia retomar aquele objeto na vida dela. Mas se for o seu caso, se você esquecer, a minha dica é que você destralhe e dê outro destino a esse objeto, porque se fosse importante mesmo, você ia se lembrar dele. Então, primeiro passo para você ter uma casa organizada é destralhar, e aí sim você vai arrumar e organizar os seus itens. Vou deixar aqui no card um vídeo sobre como organizar o caos, como organizar a desordem do seu ambiente, para vocês acompanhar essa aula complementar. E um fator importante também para você lidar com a ansiedade que a casa pode causar é reduzir o estresse. Você já reduz bastante o estresse lidando com os objetos, lidando com as coisas ali no seu ambiente, com a arrumação e a limpeza. Mas você também, quando você tem uma casa em ordem, você tem tempo para fazer coisas que realmente aquecem seu coração. Por exemplo, assistir um filme, sair com seus amigos, ler um livro no seu puff, praticar exercício físico, alongamento, meditação, fazer exercícios de respiração para controlar a sua ansiedade. Então, quando você tem uma casa organizada, uma casa arrumada, fica muito mais fácil você fazer coisas que você realmente gosta. Então, são todos esses passos que vão fazer com que o seu ambiente fique mais leve e você, em consequência, fique mais leve também. E é importante lembrar que a casa ela pode ser uma fonte de ansiedade para muitas pessoas, porém, existem maneiras de lidar com essa ansiedade, como eu falei aqui, várias maneiras de você lidar com essa ansiedade: criar um ambiente confortável, acolhedor, praticar técnicas de redução de estresse e procurar ajuda profissional, se for necessário, se for o seu caso. Então, seguindo esses passos, você pode ajudar a melhorar a sua saúde mental e reduzir a ansiedade que a casa pode te causar. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo. Vou deixar aqui na descrição passo a passo para vocês destralharem suas casas. E inscreva-se no canal para acompanhar mais técnicas e mais informações sobre destralhe, minimalismo e organização. Um abraço.